Tá bombando nas redes sociais esse vídeo aí e a polêmica que muitos querem saber é homem ou é mulher? Quem é essa pessoa? É sobre isso que eu vou responder aqui nesse vídeo. Olá, meus amigos, seja bem-vindo a esse canal. A sua presença aqui é o meu maior prazer. Já deixa aquele likezinho para mostrar que você já chegou aqui. Eu fico feliz com a tua presença aqui. Se você assiste os vídeos e ainda não se inscreveu, se inscreva. Deixa eu pedir uma coisa a vocês. Veja se o sininho de notificação está ativado na opção todas. Se não tiver, ative aí. Você vai me ajudar bastante. Se tiver e você assim não estiver recebendo as notificações, desative e ative novamente, porque aí você vai passar a receber as notificações. Tem mais de 200 mil inscritos no canal e 300 pessoas recebem notificação do YouTube. Que lindo, que maravilha isso, né? E quando eu reclamo com o YouTube fala que tá tudo normal, que tá tudo como deveria estar. Olha que coisa triste. Então me ajude aí, já deixe seu joinha, já veja o sininho se está ativado ou não e se inscreva, me ajuda aí e faça o seu comentário agora. Veja esse pedacinho desse vídeo aqui. Quantas vezes Deus tirou a minha vida, mas a misericórdia dele, Renan, me alcançou. E ele diz: essa eu vou ressuscitar porque ela vai pregar a verdade. Essa eu vou ressuscitar porque ela vai falar a verdade. Faça o comentário agora. Você acha que é homem ou mulher? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu tenho a resposta que você quer, que você precisa aqui. Mas antes de colocar essa resposta, eu vou colocar um vídeo dessa pessoa, de um testemunho que ela conta. Preste atenção. O vídeo do testemunho que ela conta e depois eu vou falar aqui o que você precisa saber, o que muitos querem saber. É homem ou é mulher? O que aconteceu para essa pessoa ser desse jeito? Por que tá causando tanta polêmica assim? Veja o testemunho dela aí. Boa noite, a paz do Senhor para todos. Hoje estou aqui mais uma vez para mais um vídeo junto com você nesta noite. Estou muito feliz porque tem muitos que se inscreveram, as pessoas estão nos acompanhando. E hoje eu vou contar mais um pedacinho da minha história para você compartilhar, para você ouvir os feitos de Deus. Amém? Eu quero deixar um versículo para você nessa noite, que se encontra lá em Salmo 105, versículo 1 e versículo 2, que diz assim: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazeis conhecidas as suas obras entre os povos, cantai salmos, falai das tuas maravilhas. Então, eu quero dizer para você nesta noite que o Senhor, ele se agrada daqueles que contam as maravilhas dele. E se ele fez maravilhas na tua vida, como eu sei que ele faz, que você venha contar, que você venha ajudar o teu próximo através do teu testemunho de vida. Deus preparou um milagre para você. Deus fez milagres na sua vida, então ele se agrada daquele que conta os feitos dele. E é o que eu estou fazendo nesses vídeos. Eu estou contando o que Deus fez na minha vida como gratidão. E que você nessa noite tenha gratidão daquilo que Deus tem feito para você. Aquilo que Deus tem cuidado de você, tem zelado. O Senhor, ele manda eu dizer para você nesta noite que ele se agrada daquilo que você conta que ele fez na sua vida. E isso são obras. Porque através do seu testemunho de vida, você vai estar ganhando alma para o Senhor. Vidas que estão desenganadas na medicina, vidas que estão sem perspectiva de vida, pessoas que não acreditam mais, pessoas que perderam a sua fé. Então, quando você conta os feitos de Deus na sua vida, as maravilhas que ele fez na sua vida, aquelas pessoas passam a crer, elas passam a acreditar que verdadeiramente o Senhor pode fazer mudanças na vida delas, transformar aquelas vidas. Por isso, fala de tudo que Deus fez na sua vida para o teu próximo, para o seu irmão, porque Deus se agrada disso. Amém?
Então vamos lá para o vídeo não ficar extenso. Eu quero contar para vocês quando, a partir do momento em que eu nasci, né? Eu nasci depois de no terceiro mês, os meus pais percebem que eu não era um bebê normal. Eu era uma criança agitada, nervosa, uma criança que eu não conseguia ficar parada. Eu era muito agitada. Eu perturbava minha mãe, meu pai, a minha família. Então eu não era uma criança tranquila. Eu era uma criança muito, mas muito agitada. E além de tudo isso, eu comia exageradamente. E meus pais, olhando aquilo, achou estranho e falou: vamos levá-la no médico. E aí me levaram no médico. Chegou lá, os médicos olharam, avaliaram, começaram a pedir exames e fizeram exame de tudo que vocês imaginar, até da saliva. Eles fizeram exames e quando eles tiveram uma conclusão dos exames, eles olharam para os meus pais e disseram: olha, eu não tenho notícia boa. Infelizmente, a Suzana nasceu com problema no fígado. Esse problema no fígado, ele cresce milímetros por dia. Então, cada dia que passa, o fígado dela cresce. E, além disso, a Suzana nasceu sem tecido adiposo. Então, para os irmãos que não sabem o que é tecido adiposo, é essa gordura que nós temos depois da pele. Nós temos a pele, né, as camadas de pele, e depois nós temos essa gordura, que é uma gordura protetora. Né? E eu nasci sem esse tecido adiposo. Então, para a medicina, é praticamente impossível uma pessoa sobreviver sem tecido adiposo. Então, a partir dali, os médicos já desanimaram os meus pais. Eles já diziam: olha, não tem o que fazer. Né? Infelizmente, a solução que tinha ali naquele momento era simplesmente dizer que aquela menina estava desenganada. Então não tinha um medicamento, não tinha um tratamento, não tinha o que fazer. Infelizmente, eles não sabiam o que fazer. E os meus pais voltaram para casa frustrados. Porque é muito difícil você ver um bebê, você ver uma criança ali que você não tem o que resolver. Se os médicos não sabem o que fazer, que eles entendem da medicina, como que a gente vai resolver? O único segredo é orar. Deus, ele opera o milagre aonde não tem saída. Deus, ele só opera o milagre aonde não tem mais jeito. Então, para os meus pais, não tinha condições de fazer nada, não tinha jeito, não tinha o que fazer. Porque as palavras dos médicos eram: não tem o que fazer, nós não temos tratamento, vamos ver até quando ela vai conseguir sobreviver. E ali, meus pais foram me levando no médico, foi vendo o que podia fazer. Mas cada dia que passava, ficava pior a situação. Porque o meu fígado crescia mais. A minha fome aumentava, porque eu comia exageradamente. Eu não deixava a minha mãe em paz, era o tempo todo comendo. E a perturbação era muito grande. Eu não ia no colo de ninguém, eu só ia no colo da minha mãe. E ali minha mãe foi cansando. Minha mãe foi chegando num limite. Porque nós temos um limite. E a minha mãe estava já desesperada, ela já não tinha mais o que fazer. E eu fui crescendo os ossos, eu fui pesando, porque eu só crescia os ossos, eu não desenvolvia gordura no corpo, eu não engordava, eu só crescia os músculos e os ossos, porque eu nasci sem tecido adiposo. Então aquilo já era um milagre muito grande. E ali a minha mãe ficava: o que será da minha filha? O que vai ser daqui para frente? E ali, irmãos, um dia, ela sentou no meio-fio, ela sentou numa caixa de concreto, na esquina de casa, aqueles esgotos que tinha antigamente. Ela sentou em cima daquela caixa de esgoto ali, de concreto. E ela estava esperando meu pai chegar do serviço para me dar para ele, porque era a única hora que ela tomava um banho, que ela dava uma relaxada para me pegar de novo, porque eu não ia com ninguém, eu não ia no colo de ninguém.
Eu esperneava, mesmo estando com meu pai, ele não me segurava muito. Então, era algo muito perturbador. E ali minha mãe olhando para mim, ela me pôs para mamar. Enquanto eu estava mamando, ela percebe que eu dormi. E para ela, para mim dormir, era algo muito difícil. E quando ela olhou e me viu dormindo, ela viu uma oportunidade de falar com Deus. Deus sempre vai te dar uma oportunidade para falar com Ele. Ele conhece a angústia do teu coração. Ele sabe a angústia que você está vivendo. Ele sabe o momento difícil que você está vivendo. E ali minha mãe estava vivendo um momento muito difícil. Ela não tinha saída, ela não sabia o que fazer. Ela estava sentindo uma dor na alma, de saber se aquela criança ia sobreviver, se não ia, porque os médicos me desenganavam. Diziam que se eu vivesse ia ser até os 7 anos de idade. Então a minha mãe ficava olhando tudo aquilo. As palavras dos médicos que ardiam no coração, que vinha na mente dela. Então ela se apavorava, mas ao mesmo tempo ela tinha graça do Espírito Santo. Porque quando Deus tem um milagre, Ele te dá graça. E aí naquele momento ela percebeu que eu estava dormindo e ela começou a falar com o dono da vida, Jesus de Nazaré. E ali quando ela falou com o Senhor, ela pediu a Deus que se Ele pudesse fazer um milagre, que Ele fizesse naquele dia. E o Senhor Jesus, Ele ouve as tuas orações quando ela é com a alma. Quando você ora e fala com Deus com sinceridade, não temas, porque o Senhor é contigo. Ele vai atender a tua oração. E naquele momento ela começou a falar com o Senhor. Deus, está aqui a minha filha, Jesus. Está desenganada pela medicina. Eu, como mãe, não tenho estrutura, Senhor, para ver minha filha dessa forma. Então, se o Senhor não quiser fazer um milagre, se o Senhor não quiser operar este milagre, que o Senhor possa acolher, porque eu, como mãe, não tenho estrutura. Mas se o Senhor quiser fazer um milagre, Senhor, se o Senhor tiver um propósito na vida da minha filha, eu te peço, Pai, que o Senhor faça um milagre hoje. Deus tem um milagre para você hoje. Muitas vezes a gente pensa que o nosso milagre não vai chegar. Mas o Senhor está dizendo para você nesta noite, o seu milagre pode ser hoje. Então não perca as esperanças. Olhe para dentro de si e acredite que Deus está contigo. E que no momento e na hora certa, exata, Ele vai fazer o milagre. Porque Ele sabe a hora, os minutos, o momento de fazer um milagre na sua vida. E naquele momento minha mãe abre os olhos. E quando ela abre os olhos, ela avistou uma faixa escrita bem grande na frente dela. Primeira cruzada de curas e milagres. E ali cresceu uma esperança na alma dela. Porque minha mãe estava pedindo a Deus um milagre. E naquele momento o Senhor deu uma direção. Eu tenho uma coisa para te falar nesta noite. Deus, Ele vai te dar a direção certa. Ele vai te mostrar o caminho que você tem que ir. Às vezes você fica esperando Deus falar assim, ó, vai por essa estrada, vai por aqui. Deus está mandando eu te dizer. Ele vai te dar a direção certa, Ele vai te mostrar o caminho. E naquele momento, a minha mãe começou a sentir uma alegria. Aí ela se levanta do jeito que eu estava, do jeito que ela estava. E ali ela começa a ir para o rumo daquela igreja, mas de repente, no meio do caminho, eu acordei. E no meio do caminho, eu comecei a ficar nervosa, eu comecei a espernear, eu comecei a puxar os cabelos da minha mãe, eu comecei a ficar nervosa, a querer comer de todo jeito. E ali a minha mãe não sabia o que fazer, mas ela pensou, se eu for para a igreja, ela não vai deixar prestar atenção. Se eu for para casa, eu vou perder a minha bênção. Pois a minha mãe olhou para cima, olhou para frente e disse, eu vou enfrentar esta guerra. Deus está te chamando para enfrentar a guerra. Não importa o que você está vivendo. Não importa o que você está passando. Deus está vendo, Ele está te assistindo. E Ele quer que você vença.
Naquele momento o inimigo se levantou para que eu não tivesse aqui hoje te contando a minha história. Porque se a minha mãe tivesse desistido de me levar até o encontro do Senhor naquele momento, talvez eu não estaria aqui te contando a minha história. Mas quando a gente ouve a voz do Espírito Santo e a gente obedece a voz do Espírito Santo, a gente recebe a vitória. E naquele momento a minha mãe entendeu que Deus estava dando uma direção para o milagre que ele queria fazer naquele dia. E ela foi chegando, né, naquele ar livre. Na verdade, irmãos, era um ar livre, né? De frente à igreja, porém, era no ar livre. Era uma cruzada de curas e milagres naquela noite. E ali tinha umas pessoas ali, minha mãe estava um pouco envergonhada devido às vestes, ela não estava preparada para um culto e ela ficou um pouco mais escondida das pessoas, mas ali ela estava ali, crendo na oração. Eu quero te dizer uma coisa. Quando você fala com Deus, creia naquilo que você pede para Ele. Porque às vezes você ora, mas você não crê naquilo que você está pedindo para Deus. Às vezes você ora, mas você não está crendo que aquilo vai acontecer. E minha mãe estava crendo que mesmo da forma que ela estava, o Senhor podia fazer um milagre. E através da tua fé, Deus faz o milagre que você precisa. E ali tinha um pastor pregando, um homem de Deus, e de repente aquele homem de Deus chama algumas pessoas lá para frente, e ali a minha mãe fica observando, e ele diz que queria orar por pessoas enfermas, e de repente ele diz assim, aqui chegou uma mulher com uma criança. E essa criança está desenganada pela medicina. Mas o Senhor teu Deus manda eu dizer que Ele ouviu a tua oração. Aleluia. E o Senhor vai fazer um milagre hoje. A minha mãe vem do jeito que ela estava. Mesmo envergonhada das vestes, mas o Senhor está dizendo, vai como tu estás. Não tenha medo, porque o Senhor, ele te chama do jeito que você está. Quem convence o homem é o Espírito Santo, não é as pessoas. Então não se importe com quem está do teu lado, com quem está te reparando, te olhando. O importante é que Deus está te vendo e é Ele que está aí para salvar a tua vida. É Ele que está te vendo para te entregar um milagre. E naquele momento a minha mãe foi até a frente. E ali aquele pastor orou pela minha vida. Aquele pastor usado por Deus orou e naquele momento o Senhor Jesus fez o segundo milagre na minha vida. Minha mãe conta que quando ela olha para mim eu comecei a adormecer. E ela me leva para casa. E naquele momento que ela me leva para casa, ela começa a observar que tudo foi mudando. A partir dali eu passei a ser uma criança tranquila. A partir dali eu passei a comer como um bebê de 1 ano e 7 meses. De repente, passam mais alguns dias, a minha barriga foi diminuindo. E passou mais um tempo, foi passando mais alguns dias, e eu comecei a dar os primeiros passos. E ali a minha mãe e meu pai, eles podem ver o milagre que Deus fez na minha vida. E é por isso que eles são gratos, pelos milagres que Deus tem feito na minha vida. Então, com 1 ano e 7 meses, o Senhor me deu esta cura. Com 1 ano e 7 meses, o Senhor já mostrou o poder dele na minha vida. Então, eu sou muito grata, irmãos, a Deus. E aonde eu vou, eu conto a minha história. Porque eu sei que você está acrescentando a tua fé nesta noite. É testemunho simples, porém edificantes para a sua alma. E hoje eu quero deixar esta palavra para você. Fale as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Não pense que o teu testemunho é pequeno. Não pense que o testemunho de A, de B e de C é maior do que o teu. Cada testemunho tem uma proporção que Deus fez para que algumas almas venham se render aos pés do Senhor através da sua vida. Então, aonde você for, no seu trabalho, na escola, aonde você estiver indo, aonde você pisar os teus pés,
Se você tiver a oportunidade de contar o que Deus fez na tua vida, que você possa contar, porque o Senhor, Ele vai te honrar por tudo isso. E eu deixo essa palavra aqui para você nesta noite e que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Que hoje para mais um vídeo. E eu estou muito feliz de poder estar participando com vocês, né, dessa minha história, desse exemplo de vida, né, que o Senhor permitiu que eu tivesse. E hoje eu quero contar para vocês o meu terceiro milagre. Então, para que não fique extenso o vídeo, eu vou ler aqui em Mateus 7, Mateus capítulo 7, versículo de número 7, que diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aos que bate, abrir-se-lhe-á. Amém? Então aqui o Senhor está dizendo para nós que se nós pedirmos, se nós buscarmos a face do Senhor, nós vamos encontrá-lo. As portas já estão abertas para as nossas vidas. O Senhor, Ele já abriu uma porta para você. Se você realmente buscar Ele em espírito e em verdade, se você colocar a tua alma na presença de Deus, você vai entender que o Senhor, Ele vai te abençoar, que o Senhor vai abrir uma porta para você, que o Senhor Deus, Ele te entende, Ele sabe do teu problema, Ele conhece a tua necessidade, mas Ele precisa te ouvir. Então, se você buscar, no momento que você estiver buscando ao Senhor, você vai estar contando a sua história, você vai estar pedindo para Ele. No momento da oração, você vai estar clamando o nome do Senhor. E isso você está buscando, você está pedindo, você está se entregando para Ele. E Ele vai abrir essa porta, Ele vai derramar bênção sobre a tua vida, Ele vai cumprir com a palavra dEle, Ele vai cumprir com as promessas dEle na sua vida, Ele vai derramar sobre ti o Espírito Santo. Então hoje eu te convido a buscar o Espírito Santo, a procurar Ele, porque você vai encontrar. Se você bater na porta, se você bater e chamá-lo, o Senhor vai te atender. Creia que Deus, Ele está aqui para fazer milagres. Creia que o Senhor, Ele chegou na tua vida para mudança, para que tudo seja diferente, para que as coisas na sua vida mudem. Então hoje eu vim aqui dizer para você, vai de encontro ao Senhor, busca a face dEle, porque você vai encontrar refúgio, você vai encontrar fortaleza, você vai encontrar tudo que você necessita com Jesus. Só Ele pode mudar a sua história. Só Ele pode escrever tudo novo. Só Ele pode fazer coisas maravilhosas que o homem não faz. Coisas que só Deus pode fazer. E hoje eu quero contar para vocês o meu terceiro milagre. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu comecei a louvar o nome do Senhor, né? Eu já tinha um chamado e eu comecei a louvar, a adorar o nome do Senhor quando criança. Eu tinha 5 aninhos. Mas aí o tempo passou e quando eu fiz 8 anos, para a glória do nome do Senhor, eu estava num congresso de senhoras ali na minha igreja e o Senhor me batizou com o Espírito Santo. E eu tive a graça de receber o Espírito Santo na minha vida. E fui batizada com o Espírito Santo. E ali eu comecei a falar em línguas estranhas, em línguas renovadas. E de repente, eu já não me via mais ali. Era como se o Espírito me envolvesse de uma maneira tão poderosa que mesmo eu criança, eu não estava entendendo o que estava acontecendo naquele momento, mas estava sentindo algo muito glorioso, algo gostoso, sem explicação, é um fogo dentro de você, é algo que você não consegue entender, mas é muito bom, é muito glorioso. Para você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, busca o batismo com o Espírito Santo.
Porque, igual a Bíblia está dizendo, se você buscar, você vai encontrar. Se você buscar o batismo com o Espírito Santo, você vai encontrar o batismo com o Espírito Santo. Eu era criança com 8 anos e eu comecei a buscar o batismo, e quando eu menos esperei, eu senti o Espírito Santo na minha vida. E dali até o dia de hoje, esse Espírito nunca saiu de dentro de mim. Esse Espírito Santo floresce dentro de mim. Esse Espírito, ele vivifica dentro da minha alma. E é por isso que hoje eu vim te dizer, busca o Espírito Santo, porque o Senhor Jesus vai te batizar. E aí eu fui batizada com o Espírito Santo, e eu me lembro que eu fui para casa e eu estava cansada, pulei muito, eu estava cansada de tanto sentir a presença de Deus. E aí fui dormir. No meio da noite, eu comecei a sentir uma dor nas pernas. E eu comecei a pensar, é porque eu pulei demais. E aquela dor foi aumentando e eu fui parando de dormir, eu não conseguia dormir. Aquela dor foi ficando mais aguda. E eu fiquei sem entender que dor era aquela. E as minhas pernas estavam doendo muito. Ao ponto de eu não conseguir colocar os pés no chão. E eu lembro que eu gritava de dor de noite. Minha mãe chegou no quarto e falou, minha filha, o que você tem? Eu falei, mãe, eu tô sentindo muita dor nas pernas. E a minha mãe, minha filha, vamos tentar levantar. E eu me lembro que ela veio, tentou me levantar. Quando ela tirou as cobertas das minhas pernas, os meus tornozelos, os meus joelhos estavam inflamados. Estavam assim meio avermelhado, inchado. E ali eu estava com uma infecção. E a minha mãe ficou preocupada com aquilo, porque eu não conseguia movimentar as pernas, eu não deixava ela pegar, eu não deixava ela mexer. E eu gritava e sentia dor e era uma coisa estranha. E aí quando minha mãe e meu pai me levaram no médico, eles falaram para eles, olha, a Suzana está com febre reumática. E a febre reumática, ela não tem cura. E essa febre reumática dela tá forte, tá inflamado, tá infeccionado. Então nós só ter um tratamento para esse problema. Chama-se Bezetacil. E ele nos receitou muita Bezetacil. E eu lembro que eu tomava uma de manhã e uma à noite. Mas isso, irmãos, durou apenas 3 dias, por volta de 3 dias. Porque eu falei para mim, diante de Deus, que o Senhor podia me curar. Deus pode te curar, não importa qual é a sua enfermidade. Deus, ele pode fazer algo novo na sua vida. Ele pode te curar, ele pode tirar da sua vida aquilo que te incomoda. E naquele momento, eu sentindo aquelas dores, estava doendo, e eu disse, Deus vai me curar. Eu me lembro que quando o médico estava falando com minha mãe, eu olhei para aquele médico e eu falei, doutor, Jesus vai me curar. Então, irmãos, creia que Deus vai te curar. Determina a cura na sua vida. Determina que Deus é o dono da sua vida. O médico pode dizer para você que não tem solução, que aquele problema não tem cura, mas para Deus não existe nada impossível. Para Deus tem cura. Ele é a cura. Aleluia. O Senhor é a cura para a tua enfermidade. O Senhor pode curar toda a tua enfermidade e sarar as tuas feridas. Eu só tinha 8 anos, eu era uma criança. Mas Deus já tinha um projeto na minha vida. E eu me lembro que naquele tempo, meu pai, ele estava afastado do Espírito Santo, ele estava afastado da igreja. E ele precisava que Deus mexesse com ele, sabe? E eu quero te dizer nesta hora que Deus, ele sabe mexer aonde dói. Deus, ele vai mexer aonde te incomoda. E quando Deus tocou em mim, permitiu a enfermidade, para que mexesse no coração do meu pai, ele se quebrantou. E o meu pai estava afastado, meu pai na época estava fumando, bebendo de vez em quando, e ele não estava firme na igreja. Minha mãe ia para a igreja comigo, com minhas irmãs, mas o meu pai não estava indo naquele tempo. Ele estava fraco, e isso acontece com qualquer pessoa. Nós estamos sujeitos a isso.
Mas quando a gente se prontifica, quando Deus nos toca, quando algo dentro da gente é tocado na alma, a gente se levanta. E quando meu pai se deparou com a situação, quando ele me viu daquela forma, que eu não conseguia colocar os pés no chão, não conseguia andar de tanta dor, porque eu estava com aquela infecção nos tornozelos, nos joelhos, então eu não conseguia andar. E os médicos diziam para eles que não tinha cura. E naquele momento o meu pai mudou. Ele olhou para mim e eu perguntei para ele: pai, se Jesus me curar, se Jesus me curar desta enfermidade, o senhor volta para a igreja? O senhor volta a andar com a gente na igreja? E eu me lembro como hoje, irmãos, porque a gente não esquece. Eu lembro que meu pai olhou para mim e ele disse assim: minha filha, quem sabe? E aí, aquela palavra do meu pai ficou no meu coração. E aí eu via meu pai fumando, aquilo doía minha alma. Eu não chegava a ver literalmente porque o meu pai fumava escondido, mas o cheiro ficava na roupa. Eu sabia que de vez em quando ele bebia e aquilo doía meu coração. Porque a minha mãe conheceu Jesus através do meu pai. Então, assim, minha mãe estava firme na igreja comigo, com as minhas irmãs, e meu pai estava afastado. E ninguém, assim, sabe qual era o problema que ele se afastou. Mas ele estava afastado e ele precisava voltar. Ele precisava andar de novo conosco. E ali eu, sem entender muito, eu criança, comecei a pedir a Deus: Deus, traz o meu pai de volta. Senhor, tira a bebida do meu pai. Deus, que meu pai venha parar de fumar. Deus, eu queria tanto que meu pai parasse de fumar, Senhor. Deus, abençoa a vida do meu pai. E eu comecei a pedir para Deus. Você está vendo o que é uma oração com a alma? O que é você pedir de coração, com fé? Uma criança tem um coração inocente. E o meu coração estava diante de Deus naqueles dias. E eu quebrantada, sofrendo aqueles problemas com dor, mas não deixei de falar com Deus. E eu ia assim mesmo, a minha mãe me levava no colo para as igrejas, para mim louvar o nome do Senhor. Ela não perdia os cultos, ela estava firme naquele tempo, constante na presença de Deus. E ali eu estava buscando a face de Deus na vida do meu pai. Eu não pedi a Jesus que curasse as minhas pernas, mas eu pedi que ele curasse a alma do meu pai. Que o meu pai voltasse para a presença de Deus. Deus, ele vai mexer na tua estrutura. Deus, ele vai mexer naquilo que dói na sua alma para você voltar para os caminhos do Senhor. Para você entender que Deus tem um plano na sua vida, não importa qual. Ele não vai falar para mim, para você qual é o plano, mas ele vai dizer: eu tenho um plano contigo e o plano de Deus dá certo. O plano de Deus, a vontade de Deus dá certo para as nossas vidas. Vamos, irmãos, andar na direção de Deus. Vamos fazer a vontade de Deus. Nós não temos vontade própria, porque a gente que se entregou para Jesus, estamos dentro da vontade de Deus. Nós temos que fazer o que Ele quer. E naquele tempo, meu pai, ele não estava dentro da vontade de Deus. Então, o que Deus fez? Ele tocou num filho. Quando Deus toca num filho, irmãos, dói. Deus tocou num bebê, Deus tocou numa criança, Deus toca num adulto, Deus toca num filho. Mas quando Ele toca, é para sarar a tua alma. É para você ver que você depende de Deus. E ali, os meus pais me vendo daquela forma, eu buscando a face de Deus, não desisti do que eu estava pedindo ao Senhor, mesmo criança. E eu me lembro que um dia minha mãe me chama para ir para a igreja. Estava tendo um ciclo de oração na igreja. E eu virei para minha mãe e disse: mãe, eu não vou com a senhora. Hoje eu vou ficar aqui em casa, porque o mesmo Deus que está lá na igreja, Ele está aqui também.
E a senhora está cansada, a senhora me carrega para todo lugar, a senhora me leva no posto, a senhora me leva no hospital. E eu já tinha 8 anos, eu já estava pesada, eu já estava grande, né? E eu falei, então, mãe, hoje a senhora vai para a igreja e eu vou ficar em casa louvando o nome do Senhor. O teu louvor chega no trono. Se você louvar com a alma, o Senhor vai abrir as comportas do céu, vai derramar bênção sobre a sua vida. O Senhor vai abrir a porta que você necessita. O Senhor vai enviar o Espírito Santo Consolador no momento do teu desespero. Então bata na porta porque ela vai se abrir. E naquele momento eu comecei a louvar o nome do Senhor. Minha mãe foi para a igreja, me deixou sentada no sofá, ligou o som para mim. E ali eu comecei a louvar. E estava eu, minha irmã mais velha e uma tia minha que cuidava de mim também. E ali eu lembro que nós estávamos louvando e eu comecei a sentir uma glória tremenda. Eu consegui sentir o Espírito Santo chegando perto de mim. Naquele momento eu senti que Jesus se levanta do trono e recebe o meu louvor. E eu vim aqui hoje te dizer que Deus, Ele recebe a tua adoração. Não importa como que é a tua adoração. Adoração não é simplesmente cantar, é se entregar para Ele. É buscar a face dEle, é descer na presença dEle. É sentir a glória dEle. Porque enquanto você estiver agradecendo, quando você estiver adorando, quando você estiver quebrantado na presença de Deus, você vai sentir essa glória. Você vai sentir a presença real do Espírito Santo. E naquele momento eu estava dessa maneira, eu estava quebrantada. Eu estava sentindo uma glória, eu estava sentindo o Espírito Santo. Então eu senti que Jesus se levantou do trono naquela hora para me atender, para me ouvir. E naquele momento eu estava clamando em louvor o nome do Senhor. E eu lembro que eu louvava um hino que dizia assim: fica comigo, Jesus, fica comigo, eu quero ser o seu amigo. Fica comigo, Jesus. Fica comigo. Eu quero ser o seu amigo. Enquanto eu estava adorando o nome do Senhor com aquele louvor, o Espírito Santo invadiu a minha alma. E naquele momento, eu me levantei daquele sofá sem sentir. E eu me lembro que eu corri para a mesa de centro que tinha na sala e comecei a rodar aquela mesa, a correr em volta. E a minha irmã escutou o barulho e ela correu para aquele lugar. E ela chegando lá, ela me viu correndo, e ela me abraçou. E ela me gritava, e eu não conseguia ouvir a minha irmã, porque eu estava tomada do Espírito Santo. E naquela hora, minha irmã dizia: Suzana, minha irmã, Jesus te curou. Aleluia. Irmãos, eu sinto a presença de Deus. Aleluia. E naquele momento, eu comecei a falar em línguas estranhas. E a minha tia veio e foi uma glória linda naquele lugar. Aquela sala foi tomada pelo Espírito Santo. 2 crianças cheias do Espírito Santo. E a minha tia ali com a gente, adorando o nome do Senhor. E naquele momento, a minha irmã me sacudiu e olhou para mim e disse: Suzana, olha para mim. E eu olhei para ela firme. Ela disse: Jesus te curou.
Aleluia. E quando eu olhei que eu me vi curada, que eu olhei para minhas pernas e eu não estava sentindo nenhuma dor, eu me dobrei na presença de Deus e eu adorei. E agradeci, porque eu sabia que algo Deus ia fazer, além daquela cura. E eu me lembro que a minha mãe chegou da igreja, do ciclo de oração, ela já vinha sentindo que algo estava acontecendo na minha casa. E ela chegou na minha casa e a glória estava tomada pelo Espírito Santo, a casa estava tomada pelo Espírito Santo. E ali a minha mãe, junto com a gente, continuou adorando e exaltando o nome do Senhor por aquela bênção. Mas olha aí onde vem o milagre. Mais tarde, meu pai ia chegar do serviço e eu falei para as meninas e falei para minha mãe, eu vou contar para o meu pai o milagre. E o meu pai já tinha fumado, meu pai já tinha passado ali, tomado uma cerveja. E de repente meu pai chegou. E quando ele chegou, que eu fui receber o meu pai de braços abertos, meu pai não suportou. E naquele momento ele se ajoelha e agradece e engrandece a Jesus de Nazaré, aquele que pode curar. E ele disse assim, a partir de hoje, aleluia, nunca mais eu vou beber, nunca mais eu vou fumar. E o Senhor foi libertando meu pai. E hoje, para a glória e honra do nome do Senhor, o meu pai serve a Deus em espírito e em verdade. Deus, ele tem um propósito em todas as coisas. A Bíblia nos diz que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. E eu e você, nós somos um projeto de Deus. Ele tem um propósito na minha vida e na sua vida. E hoje eu vim dizer para você, se acalma, fique tranquilo. Deus, ele já está resolvendo o teu problema. Clama a ele, louva o nome dele. Se derrama na presença dele, porque não tem problema que ele não possa resolver. E hoje eu vim te dizer, bate na porta do Senhor. Deixa ele entrar na sua alma, porque Deus, ele está aí para te receber. E ele vai abrir as portas da sua vida. Ele vai receber o teu clamor. Você vai encontrá-lo quando você buscar. E hoje eu vim te dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Confia nele. E tudo ele fará por ti. Fica com Deus. Eu deixo aqui a minha gratidão a Deus diante da presença dele, pela sua vida, por você estar nos ouvindo, nos acompanhando. E eu quero dizer que Deus, ele é contigo. Não temas, porque ele é teu Deus. É ele quem te fortalece. É ele que te sustenta. É ele que segura com a destra dele as tuas mãos. E ele está dizendo, sou eu quem sou o teu juiz, o teu advogado, o teu médico. Ele é tudo na sua vida. Creia e fique com essa palavra. Guarda no teu coração. E que esse testemunho venha edificar a sua vida de alguma forma. Que Deus te abençoe e eu vou estar te esperando no próximo vídeo, tá bom? Para mim te contar mais um pedacinho da minha história. Deus abençoe e fique com Deus. Pois bem, você viu o testemunho dela, você já percebeu que ela sim é uma mulher, não é um homem. Talvez pelo corte de cabelo, pelos muito músculos que ela tem no corpo, ficou masculinizada. Mas por aquilo que eu entendi, que eu pesquisei, que eu fui ler, ela tem uma condição genética. Se a genética é desde o seu nascimento, ela tem essa condição genética que pode ter causado essa aparência mais masculinizada. O rosto um pouquinho mais inchado devido a essa condição genética que ela tem. Inclusive, ao que me parece, ela vai passar por uma cirurgia de transplante. Eu acho que é de fígado. Então,
é realmente uma pregadora do evangelho, tá pipocando aí nas redes sociais, que tem uma condição genética que não é comum. Então nós olhamos e julgamos, falando, não, isso aí ou é uma lésbica ou é um homem pregando. E é ruim a gente fazer esse pré-julgamento sem antes saber da realidade, porque nós fazemos um pré-julgamento e não sabemos o que realmente é. E se não formos atrás, nós vamos estar julgando a pessoa de uma forma incorreta. Nós vamos estar falando besteira nas redes sociais. Eu não vou mentir, não. No primeiro impacto, a gente olha, opa, é homem, não é? Isso, o ser humano é assim. Mas fique tranquilo, fique em paz, porque não é o que vocês estão pensando. Ah, mas se fosse, estaria no lugar errado. Se for, estaria no lugar errado, porque o evangelho tem que ser pregado por pessoas santas, ou pessoas que tentam viver uma vida de santidade, certo? Mas que Deus possa abençoar essa missionária, se não me engano, é a missionária Susana Paula, e que Deus venha curá-la, abençoá-la poderosamente em nome de Jesus Cristo. Tá respondida a dúvida de vocês? Se a missionária ver esse vídeo, eu não fiz com o intuito de ofendê-la, foi só para esclarecer algumas pessoas que tinham dúvida. Talvez eu pareça um meio grosseiro, talvez eu não sei me expressar direito, não soube me expressar direito nesse vídeo aqui, mas não foi com o intuito de ofendê-la. Me perdoe, que Deus em Cristo lhe abençoe.